Olá, como é bom mais uma vez estarmos juntos aqui para meditar na palavra de Deus, fazermos a nossa reflexão junto com o nosso Pai. E esse é um horário bastante agradável para mim, aqui é de madrugada, eu não sei que hora você vai fazer sua meditação, mas louvado a Deus que você está determinando o tempo para ter esse momento com o Senhor e que eu posso, nessa ocasião, poder te auxiliar nesse aspecto, tá bom? Eu fico muito contente e feliz com isso. Nessa ocasião, eu quero convidar você a orar junto comigo, para logo em seguida a gente conhecer qual será o tema e também o texto bíblico que irá nos impressionar e, quem sabe, chamar a atenção a alguns aspectos que, quem sabe, eu e você precisamos observar. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de meditar, de ter esse momento contigo, e com certeza faz total diferença aqui para a nossa vida, que nós possamos manter esse hábito, que é um hábito salvífico, é um hábito que nos aproxima de Ti, é um hábito que vai nos conduzir para a eternidade junto de Ti. Ah, Deus, perdoa as vezes que temos negligenciado momentos como esse, de passar tempo de qualidade contigo. Dá-nos, Senhor, o discernimento devido para não apenas acreditarmos, mas também para nos movermos para momentos assim. Perdoa tudo aquilo que tem nos afastado de Ti e que, quem sabe, a gente tem se utilizado desses meios. Fica conosco, derrama sobre nós o Teu Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é fermento. Olha que tema interessante. O que será que a gente pode extrair, conversar, refletir sobre esse tema? Vamos descobrir juntos? Primeiro vamos ler do texto, né? O texto bíblico hoje se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso é o 8. Olha só o que diz esse verso 8. Diz assim, ó: Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse contexto do capítulo 5, Paulo ele está fazendo algumas repreensões, algumas exortações com relação à impureza que havia ali na igreja de Corinto, né? E ele aqui se utiliza da analogia do fermento para fazer menção ao pecado, onde ele diz assim: o fermento, não celebremos a festa com fermento velho, é com pecados velhos, pecados antigos, pecados que, quem sabe, já deveriam ter sido esquecidos. E aí ele fala sobre um outro tipo de fermento, né, diz assim, ó: nem com o fermento da maldade e da malícia. Esse tipo de pecado também não deve estar presente nos momentos e nas ocasiões festivas da igreja. Aí ele fala o seguinte: mas sim com os asmos. Em algumas traduções falam com o pão sem fermento. E aí ele continua: da sinceridade e da verdade. O fermento está associado ao contexto do Antigo Egito. Você sabe que os hebreus, por algum tempo, eles foram escravizados no Egito. Passaram ali cerca de 400 anos nessa situação terrível e deplorável. E eles acreditavam, os egípcios, que o fermento tinha sido algo dado pelo próprio deus Osíris, né? Como se fosse uma bênção dada por Osíris. Osíris ele era um deus responsável pela agricultura. E dentre essa bênção da agricultura, né, a capacidade de plantar, de colher, tudo isso que foi desenvolvido pelos antigos egípcios, também veio a questão do fermento. E aí, eles se utilizavam do fermento para fazer ali os pães, e por meio desses pães, eles pagavam os salários dos trabalhadores com isso, né? Eles acreditavam que, pelo fato do pão ficar um pouco mais leve, isso facilitava na travessia na vida após a morte. Olha que coisa interessante. E aí, talvez seja por conta disso que, quando os hebreus estavam ali vivenciando a 10ª praga, que foi exatamente na comemoração da Páscoa, que Deus disse e ordenou para que os pães ali da cerimônia não tivesse fermento, porque o fermento remetia, conectava, ligava a práticas pagãs, né? E aí, por conta disso, o fermento não deveria fazer parte.
Davi, tem algum problema no fermento? Claro que não. O problema simples é exatamente a possibilidade de remeter à ideia, de gerar saudade nos hebreus que já estavam acostumados com o Egito. Como Deus estava desenvolvendo uma nova cultura, uma nova nação, e que de todas as formas ele estava tentando purificar aquele povo, fazer com que aquele povo fosse uma nação santa para ser modelo para as outras nações. Então, coisas que remetiam, que lembravam a sua antiga vida, deveria ser extirpada, tá certo? E aí, por conta disso, o fermento passou, dentro dos contextos bíblicos, passou a ser símbolo de pecado. É tanto que certa vez Jesus falou, se dirigindo ao seu público, dizendo o seguinte: não permita, não compartilhem o mesmo fermento dos fariseus. E o que era o fermento dos fariseus? Era exatamente a incredulidade. Pelo fato deles não se permitirem viver uma experiência extraordinária com Jesus, eles acabavam sendo consumidos com essa incredulidade. E ali, infelizmente, deixaram de viver a bênção que era ter o Filho de Deus entre eles. E aí, essa questão do fermento é bastante importante para mim e para você. Só no ano, por exemplo, de 1876, um rapaz bastante conhecido, o tal do Louis Pasteur, né? Ele descobriu que o fermento, bem na verdade, ele é um ser vivo, um fungo, né? Que quando, vamos dizer assim, quando é molhado, ele entra na sua forma ativa e ali ele provoca um certo efeito, né, de inchaço, né, de leveza, de bolhas, esse tipo de coisa, que é exatamente o que provoca o crescimento das massas, dos pães. Mas fazendo analogia com o fermento, para a gente encerrar o nosso momento, nós temos que ter cuidado com esse fermento espiritual, porque ele pode ser o agente que pode estar dando a leveza na minha e na sua vida e que está atrapalhando a nossa solidificação no relacionamento com Deus. Por isso, Paulo recomendou à igreja de Corinto para deixar de lado o fermento antigo e o fermento da maldade e da malícia, porque isso não agrega, isso não ajuda, isso não vai, vamos dizer assim, solidificar, não vai tornar correto, certo e fixo aquilo que a gente tem como certo na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje se deixam levar pela leveza das propostas que Satanás coloca diante dos seus olhos com relação a esse mundo passageiro. Que a gente não se permita cair nesse tipo de cilada, tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando do tema fermento, que também está associado ali ao período pascual, onde Deus disse: produzam pães sem fermento, porque vocês não vão ter tempo para esperar o pão crescer. Tem que ser rápido, tem que ser urgente. E aquilo que a gente tem que fazer para alinhar a nossa vida para uma vida que está dentro do padrão ideal do céu, a gente tem que fazer isso com pressa. E esperar o fermento agir não condiz com aquilo que a gente tem urgência com relação ao céu. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.